Bom, é, dando continuidade, eu vou falar agora sobre a classificação entre inconstitucionalidade por omissão e inconstitucionalidade por ação. Vou começar por ação. É, a inconstitucionalidade por ação é aquela que se manifesta no agir positivo do legislador. O legislador produz a norma e a norma é incompatível, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista material, com o texto constitucional. Aqui, esse é o campo clássico, esse é o campo clássico da inconstitucionalidade. Durante décadas, a inconstitucionalidade sempre foi assimilada à inconstitucionalidade por ação, no sentido de que o texto constitucional era encarado, e o catálogo de direitos fundamentais, como eu já disse nos vídeos passados, era encarado, especialmente o catálogo de direitos fundamentais, era encarado como normas de competência negativa. Sempre que o legislador atuando viola estas normas proibitivas ou de competência negativa, ele age e age de maneira inconstitucional. Com o passar do tempo, e muito mais recentemente, aí eu estou me referindo o segundo pós-guerra, de 50 para cá, de 1960 para cá, vem surgindo a ideia de que já se consolidou a ideia de que a Constituição e mesmo o catálogo de direitos fundamentais, ele não só põe um parâmetro de não atuação para o legislador. Ele não põe só um limite à atuação legislativa estatal. Há também aqui uma função positiva, uma função de comando para o legislador. E quando o legislador não obedece o comando imposto pela Constituição acerca desses temas, acerca de determinados temas, ele está se omitindo, e se omitindo de maneira inconstitucional. É preciso fazer aqui algumas observações sobre a noção de omissão de um modo geral, ou melhor dizendo, de agir ou não agir em matéria de órgãos públicos. A gente sabe, vocês já devem ter visto, que na divisão de função das funções estatais aí, temos regras mais ou menos claras acerca da obrigatoriedade da atuação dos órgãos estatais. O juiz está obrigado a decidir, é o princípio do non-liquid, quer dizer, ele não pode simplesmente se abster de decidir um litígio que é apresentado a ele, dizendo que não é clara a situação, ou que ele não sabe exatamente como decidir, ou que os fatos colocados durante o processo de conhecimento não permitem a ele chegar a uma conclusão A, B ou C sobre como deva ser dirimido o conflito. Esse é o princípio do non-liquid, quer dizer, o juiz tem de decidir. Há uma necessidade de decisão. Com parâmetros claros, pode ser que a decisão não seja uma decisão de mérito, mas ainda assim, por vícios de caráter processual, pode ser que ele haja a extinção do processo sem, nas palavras do novo Código Civil, sem resolução de mérito, que eu acho uma expressão terrível, do ponto de vista técnico. Mas, enfim, sem julgamento do mérito. Mas assim, a regra é que o juiz se manifeste sobre o mérito e decida a causa que lhe é posta.
Mesmo quando ele decide sem resolução do mérito, ele presta jurisdição, ainda que indicando que houve algum tipo de invalidade processual que o impede de proferir a decisão de mérito. Então, o princípio do non liquid, ou da proibição do non liquid, que é a tradução, cuja tradução é basicamente non liquid, era a expressão que o pretor romano usava para dizer que não estava clara a situação posta à apreciação dele. E a expressão em latim é non liquid. Ele dava uma decisão dizendo não está claro, não está líquido, não é transparente como a água. Então, non liquid era a expressão utilizada para a indicação da ausência de condições de decidir. No direito moderno e no direito brasileiro, também aqui, no direito contemporâneo, há uma obrigatoriedade de decisão judicial posta tanto na legislação processual quanto nas legislações esparsas, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, há referências a isso, enfim. O fato a atividade ou a função jurisdicional está marcada pela necessidade de atuação. Não há espaço para a legítima não atuação. Quando o ordenamento permite que uma autoridade não atue, vale dizer, quando ele considera lícita a sua não atuação, a gente diz que há o reconhecimento por parte do ordenamento jurídico de um direito ou de uma possibilidade de abstenção. Não é o caso como regra, para os órgãos jurisdicionais. Como regra, há pouquíssimas exceções que vocês verão no momento adequado. A função executiva segue o mesmo caminho. Pelo menos desde a edição da Lei 9784, que é a Lei de Procedimento Administrativo Federal, diante de uma demanda do administrado, o administrador há de dar uma resposta e uma solução num prazo de até 15 dias, a partir do 16º, o legislador, o administrador que não responde à demanda feita, esse é um prazo geral, ressalvados os vários prazos especiais que estão aí espalhados pela legislação administrativa. A partir do 16º dia, como regra geral, você terá uma situação de silêncio administrativo. E o silêncio administrativo é ilegal. O administrador tem o dever de responder às provocações feitas pelo administrador caso não haja prazo específico estabelecido em lei específica, num prazo de no mínimo 15 dias. Lembrar a vocês aqui de passagens, não é um assunto meu, mas que a Lei de Procedimento Administrativo Federal, segundo o STJ, se aplica nos estados e nos municípios e no Distrito Federal, caso estes não tenham as suas próprias leis de procedimento administrativo. Durante muito tempo se discutiu no direito brasileiro quando e a partir de que momento se caracterizaria um silêncio ilegal por parte da administração pública. Esse dispositivo contido na Lei 9784, Lei de Procedimento Administrativo Federal, como eu falei, resolve esse problema porque estabelece um prazo geral de 15 dias. Lembrando sempre que podem haver e existem prazos específicos para situações específicas nas mais várias áreas da administração pública. Mas, na ausência de prazo, aplica-se a regra que, digamos assim, é subsidiária de 15 dias. Pois bem, isso são as funções legislativas, as funções judicial e
Essas são as observações para a função judicial e para a função administrativa. Nelas, portanto, não há muito espaço para a abstenção, ou não há espaço para a abstenção. Agora, quando você chega na função legislativa, e esse é o tema aqui que nos interessa, há um espaço para a abstenção que é absolutamente claro. Isso não contradiz aquilo que eu disse há pouco acerca da existência de uma noção de omissão inconstitucional. Vou tentar esclarecer esse ponto, mas eu quero que vocês entendam, primeiro, que o não agir do legislador não é, em linha de princípio, inconstitucional. Assim, você não pode partir da presunção de que o legislador tem de agir, que o legislador deve produzir normas atrás de normas, numa enxurrada legislativa em que a cada momento, a cada hora, ele produz um novo diploma normativo e tal. Entre as opções do legislador pode estar a preservação do status quo legislativo. Já existem normas e ele não quer substituí-las. A opção, o não agir aqui é uma opção política válida. Eu tenho muitas reservas e muita implicância com as noções que, por exemplo, se passam. Eu não tenho acompanhado, acho que ninguém acompanha efetivamente o programa eleitoral gratuito. Acho que ninguém mais deve assistir aquilo, mas se por acaso alguém assiste, é muito comum você ver candidatos a deputado, candidatos a vereador, candidatos a senador, dizendo que vão propor projetos de lei. Vão propor projetos de lei, projetos de lei, projetos de lei e tal. Como se a atividade legislativa ou a atividade do legislador fosse a de inovar a todo momento na ordem jurídica. Se existe algo na Constituição, assim como que uma regra, como um indicativo, um parâmetro geral para o modo como deve se comportar o legislador, esse parâmetro geral, esse indicativo geral, é o princípio da segurança jurídica, que é exatamente a antítese de um princípio de atuação legislativa a todo e qualquer momento que venha a modificar a ordem jurídica. Em outros termos, o princípio da segurança jurídica não é que ele proíba inovações legislativas, mas ele indica que a manutenção do status quo é algo que deve ser levado em conta, porque novas legislações, notadamente aquelas que substituem outras já existentes, geram problemas claros de conflitos de direito intertemporal, que são uma das grandes manifestações de insegurança jurídica. Então, não me parece razoável você querer cobrar e supor que o legislador deva produzir quilos e quilos de legislação a todo e qualquer momento. Muito antes, ao contrário, o legislador consciente, o legislador bem preparado, não fica por aí inovando legislativamente a todo momento e toda hora. Eu digo isso sempre, essa é uma opinião que eu tenho e nada me demove dela, até hoje ninguém me conseguiu me provar o contrário. Eu acho que nos últimos 20 anos nós tivemos duas grandes modificações legislativas, um Código Civil novo e um Código de Processo Civil novo, né? O Código de Direito Civil de 2002 e o Código de Processo Civil de 2015. Eu, sinceramente, acho que são duas grandes tragédias.
não pela má qualidade dos dois diplomas normativos, porque eles são ruins, eu tenho essa opinião, mas ainda e mais do que tudo porque eles vieram a substituir legislações que estavam mais ou menos consolidadas. Se havia necessidade de aperfeiçoamento, você podia e devia fazê-lo através de modificações pontuais, não na aprovação de um código novo. A aprovação de um código novo tem um custo em termos de segurança jurídica, um custo em termos econômicos, um custo em termos de instabilidade geral, para não falar só de segurança jurídica, muito grande. Então é um equívoco você sair por aí fazendo códigos, né? Temos propostas de código, de novos códigos aí rolando no Congresso Nacional. Aí temos uma proposta de um novo Código Penal completamente novo. Temos mais de um projeto, aliás, de Código Penal. Temos um projeto de Código de Processo Penal também, que parece que vai ser encaminhado e tal, já está sendo discutido há muito tempo. E essas coisas todas são muito complicadas, porque essas modificações elas geram uma insegurança e, no mínimo, uma instabilidade jurisprudencial que não é adequada. Então, se há algo que deve orientar o legislador como uma diretiva constitucional, é tanto quanto possível a manutenção do status quo normativo. Tanto quanto possível você não mexe na legislação. Agora você pode me perguntar, ora, diante disso, Renato, como é que você vai falar em omissão inconstitucional? Porque a omissão inconstitucional é aquele conceito pelo qual você, muito antes ao contrário, exige que o legislador atue e o sanciona ou considera inconstitucional o seu não agir. Bom, aqui, quando eu posso fazer isso e como compatibilizar o que eu disse há pouco com essa noção de omissão inconstitucional? Primeiro você tem que entender que a omissão inconstitucional ela se caracteriza muito especificamente e ela tem pressupostos claros. Número 1, tem que haver um dever constitucional de legislar específico. Não se trata de um dever geral de legislação que todo o poder legislativo tem, mas tem que haver uma norma na Constituição que demanda regulação para o desenvolvimento e cumprimento da própria Constituição. Então, quando a Constituição usa expressões como nos termos da lei se regulará o Instituto X ou Y, nos termos da lei se regulará a participação dos trabalhadores nos lucros da empresa, nos termos da lei se estabelecerá uma indenização por despedida imotivada, nos termos da lei se estabelecerá eventuais condições para o exercício de profissão, ofício. Bom, aí, diante de específicos dispositivos constitucionais que estabeleçam um específico dever de legislar, se não há legislação e o legislador se mantém inerte, aí a gente pode falar em inconstitucionalidade por omissão. Então, primeira coisa, tem que haver um dever específico de legislar, constante na Constituição, e não há no plano legislativo nenhuma norma que dê conta de regular, porque pode ser que já haja até de ordens constitucionais passadas leis que foram recepcionadas pela nova Constituição e que cumprem essa tarefa de satisfazer o comando constitucional. Mas aqui
Para que haja omissão constitucional, estou falando de um dever constitucional específico de legislar, que pode vir caracterizado e deve vir caracterizado sempre com normas, com locuções como nos termos da lei, na forma da lei e tal. Ou se não vier caracterizado com isso, tem que vir, pelo menos indiretamente caracterizado, com um dever de proteção, como um dever de proteção legislativa por parte do Estado, nos termos da Constituição. Quer dizer, quando diz o Estado, a Constituição diz que o Estado deve promover a igualdade, o desenvolvimento regional, a eliminação da pobreza, enfim, há vários textos, há vários aspectos, o combate à discriminação, seja ela de qualquer ordem, racial, de orientação sexual, de caráter religioso. Você pode encarar esses dispositivos constitucionais como impondo obrigações constitucionais de legislar aí, mas são específicas. Então, primeiro ponto, tem que haver um dever específico de legislar, sendo que não há no plano legislativo nenhuma norma que já cumpra a função demandada de regular a matéria que a Constituição pôs. E dois, você tem que estabelecer também o seguinte: quando há esse dever específico de legislar, você tem que dar um tempo ao legislador para legislar. O legislador, diante de um dever específico de legislar, ele deve ter tempo para legislar sobre o assunto. E aí, aqui você pode me dizer, bom, a Constituição Brasileira de 1988 acabou de fazer, neste mês de outubro, 32 anos de existência. Então, 32 anos já é tempo mais do que suficiente para que todo e qualquer dever constitucional de legislar tenha sido cumprido. É verdade. A discussão sobre dar um tempo ao legislador para que ele atue, ela, em boa medida, já fica superado pela vigência bastante grande do nosso texto constitucional. Em 32 anos é de se supor que, aos trancos e barrancos, o legislador viesse a suprir ou a cumprir os vários deveres constitucionais de legislar, especificamente espalhados pelo texto constitucional. E, portanto, se trata de uma norma que lá na Constituição, que vem lá, pelo menos desde a origem da Constituição, se até agora ela não se deu o tratamento legislativo devido ao tema, havendo esse dever específico de legislar, a gente está diante efetivamente de uma inconstitucionalidade por omissão, porque o lapso temporal já é bastante grande para caracterizar a omissão inconstitucional. Tá? Agora, há aqueles deveres constitucionais de legislar que surgem através ou a partir de emendas constitucionais. O texto constitucional é emendado, novas normas são inseridas e nessas normas, eventualmente, você vai ter aí deveres constitucionais de legislar que são introduzidos posteriormente aí. E aí ressurge a questão: qual é o tempo que tem o legislador para regulamentar esse dever constitucional de legislar que porventura venha a ser introduzido por uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional? Esse é um tema que era muito discutido no início da Constituição de 1988, porque lá, a partir de quando a gente pode achar que o legislador já passou, tal, já não há mais motivo para encarar que o prazo não... ele já ultrapassou o prazo razoável. Tal. Bom, o que eu posso te dizer para vocês é que sim, não há uma regra constitucionalmente estabelecida. As emendas constitucionais, no entanto, que vem surgindo
na vigência da Constituição de 1988, quando estabelecem deveres específicos de legislar, tem se dado ao trabalho, e isso é uma coisa boa, de estabelecer prazos constitucionais. A emenda constitucional número 45, que é de 2004, estabeleceu prazos de 12 meses, 24 meses, para que determinados deveres constitucionais específicos de legislar, relativos a alguns institutos que haviam sido criados, a emenda constitucional número 45 é a chamada emenda da reforma do Poder Judiciário. Então ela lá mesmo estabeleceu alguns prazos para que o legislador viesse a regulamentar, através de lei, determinados temas que se impunham determinados temas que se colocavam como deveres específicos introduzidos por ela, emenda 45. Então, repetindo, os pressupostos para uma omissão inconstitucional são muito específicos. Há uma omissão inconstitucional quando há um dever específico de legislar, não havendo norma no ordenamento jurídico já presente que cumpra com o mandamento constitucional. E tem que decorrer um prazo, um lapso temporal, desde a criação desse dever constitucional de legislar, para que a gente caracterize a inconstitucionalidade por omissão, quer dizer, para que a gente caracterize a omissão do legislador. Tá? E para terminar aqui, vou falar mais sobre omissão, tendo em vista a noção de omissão total e de omissão parcial. E aqui é muito importante que a gente tenha presente a noção de que o legislador, para além de presente o dever constitucional de legislar, e não havendo legislação, ele pode ficar completamente inerte, e aí a gente está diante de uma omissão total. Mas ele também pode adotar um comportamento em que a sua omissão é dita parcial, porque ele agiu de maneira incompleta ou de maneira imperfeita no cumprimento do dever específico estabelecido pela Constituição de legislar. Se você pega vários dispositivos da Constituição, já receberam regulação, mas regulações defeituosas. Ainda que você encare como norma programática, lá o artigo 6º da Constituição, o 7º, o 6º, mais especificamente, fala sobre direitos que podem e devem ser, deixa eu pegar aqui só para fins exemplificativos, o artigo 6º da Constituição. São direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Aí o 7º diz assim, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. O inciso 4 diz assim, salário mínimo fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas e as da sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação a qualquer fim. Combinados aqui o artigo 7º, inciso 4, com o artigo 6º, você vai ver que existe um dever constitucional de estabelecimento por parte do legislador federal de um salário mínimo. A expressão vem salário mínimo fixado em lei, portanto, nacionalmente unificado, com reajuste periódico, e que atendam a todas essas necessidades aqui colocadas nos direitos sociais e especificamente no artigo 7º, lá no parágrafo, no inciso 4º. Bom, a lista de coisas que eventualmente o salário mínimo deve viabilizar é bastante longa, e o atual salário mínimo com certeza não dá condições para que a gente possa falar num cumprimento completo do mandamento constitucional. Você pode encontrar aí na internet algumas especulações de economistas tendo em vista o custo de vida médio em algumas cidades, o salário mínimo teria que ser de 4 mil, 5 mil reais. Aí, essas contas variam, claro. Agora, seguramente, os 1.000 e poucos reais que são colocados como salário mínimo não cumprem esse mandamento constitucional. Não cumprem ele de um ponto de vista completo. Mas toda vez que há periodicamente um reajuste, ainda que defeituoso, esse reajuste tenta alcançar o objetivo constitucionalmente estabelecido. Esse tipo de legislação do salário mínimo é, para mim, muito indicativa da noção de omissão parcial. Por que eu digo que essa é uma omissão parcial e não uma inconstitucionalidade por ação? Porque se eu encaro essa legislação que estabelece um salário mínimo aquém do que é necessário para cumprir-se o mandamento constitucional, a solução que eu darei é de que há uma lei inconstitucional por ação. E esta lei é nula, portanto não pode produzir efeitos. O que significa dizer que o salário mínimo que se reajusta acaba não valendo. E aí, o que equivale? Vale a lei anterior, que estabelecia um salário mínimo menor. E você vai num regresso ao infinito, ad infinito, que você vai encontrar uma situação onde não existe legislação sobre salário mínimo, que foi criada lá pela década de 30. Então, isso dá bem a dimensão de que a classificação da omissão parcial, ela cumpre uma tarefa importante. Ela pretende, numa situação como essa e em outras tantas, ela pretende impedir que se realize aqui uma extirpação da norma do ordenamento jurídico, que só agravaria a situação de inconstitucionalidade. E isso é uma coisa importante que você perceba. Existem situações mais inconstitucionais do que outras. Há um gradiente em termos de inconstitucionalidade. As situações que vão se direcionando mais próximas à vontade constitucional e outras que se distanciam da vontade constitucional. Portanto, há aqui uma possibilidade de você encarar a situação como mais ou menos inconstitucional. E é por isso que é preferível, e do ponto de vista
dogmático a solução pela classificação de situações como essa como de inconstitucionalidade por omissão parcial, é preferível do que encarar estas soluções ou essas situações como sendo de inconstitucionalidade por ação. Porque se eu encaro como uma inconstitucionalidade por ação, eu acabo piorando a situação do indivíduo. Ou piorando a situação de inconstitucionalidade porque eu extirpo a norma do ordenamento jurídico. Há uma discussão que eu vou remeter, em matéria de omissão parcial, vou remeter para a leitura atenta do livro. Esta é a parte em que eu quero e cobrarei no próximo estudo dirigido à atenção de vocês, inclusive para a jurisprudência do tribunal. São as chamadas situações de garantia ou de concessão de benefícios incompatíveis com o princípio da isonomia. Esse é tema que está no livro, tem tópico específico e existe uma grande discussão que eu quero que vocês leiam, porque aqui a jurisprudência é muito importante. Aqui, eu só vou dar a ideia geral e a remissão à leitura é obrigatória aqui. A ideia geral é que, quando não há motivos, por exemplo, como eu disse há pouco, se concede-se um benefício fiscal a um determinado segmento industrial e não se concede a outro, e se verifica que esse benefício dado não tem razão de ser, então o tratamento diferenciado é incompatível com o princípio da isonomia. O que nós devemos fazer? Encarar essa como uma inconstitucionalidade por ação ou por inconstitucionalidade por omissão? A ideia geral do tribunal é de que esta é uma inconstitucionalidade por omissão parcial. Isso porque há pelo menos duas formas de eu resolver o problema. Ou eu estendo o benefício a todos aqueles outros que não o tiveram, ou eu retiro o benefício de quem eu dei. Qualquer uma das duas soluções, ela reinstaura o respeito ao princípio da isonomia. Ou eu dou o benefício para todo mundo, ou eu retiro o benefício. Ou ainda posso ter uma terceira solução, no qual eu diminuo o benefício que dei a alguns e estendo eles até o mesmo nível aos demais que ficaram do lado de fora. Essa é uma discussão muito importante no tribunal, porque o tribunal, ao estabelecer que nesses casos de violação da isonomia nós estamos diante de uma omissão inconstitucional, ele se nega a declarar a inconstitucionalidade da norma, porque ele diz não se trata de uma inconstitucionalidade por omissão, houve um agir defeituoso do legislador, mas o legislador agiu defeituosamente, mas agiu. E quem deve fazer opção pela correção, por qual das soluções para a correção, é o próprio legislador e não o tribunal. É por isso que eu insisti tanto que essas classificações não podem ser tomadas de uma maneira absoluta. Já fiz isso desde lá do inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal, porque é preciso ter uma certa maleabilidade para encarar as várias situações normativas e ver qual a solução é a menos desastrosa, ou é a melhor, ou que prejudica menos a vontade constitucional. Mas, para isso, eu remeto à leitura no texto, porque esse é um tema que está trabalhado com cuidado no livro e com remissões à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dúvidas acerca dos detalhes dessa classificação da inconstitucionalidade parcial, eu posso responder através das perguntas aí que vocês vão me dirigir durante a semana.
vamos terminar por aqui.